Olá, gente, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe vocês, a sua família, tá bom? Vim aqui com mais um vídeo. Pra quem não me conhece, me chamo Jaqueline Costa e o meu canal é Bolo Jaqueline Costa. Se está chegando aqui por esse vídeo, é a primeira vez, já te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho, mesmo que você não queira, né, participar do canal, mas chegou aqui, gostou do vídeo, te inspirei de alguma forma, deixa pelo menos um like pra mim, tá bom? Que isso ajuda a divulgar meu trabalho, tá bom? E aí, gente, como tá na capa do vídeo, né, eu vou ensinar pra vocês como que eu estruturo meu bolo e como que eu confeitei esse bolo lindo, que já é o segundo bolo nesse tema que eu faço, a coisa mais linda, que é uma menina, né, negrinha, a coisa mais linda, gente. É uma princesa, né? Muito linda, gente. E aí eu começo com o rosa na cor candy, na realidade. Vai ser todos esses tons, vai ser bem na cor candy, tá bom? Então eu tô usando o rosa, o amarelo e o azul. Foi esses tons da festa da criança, tá bom? E aí esses corantes que eu tô usando aí, gente, todos eles são os corantes da Fab, tá bom? E aí eu fui colocando de acordo com o tom que eu queria. Mas é o azul comum, o rosa comum e o amarelo comum, tá bom? Só que aí eu coloco menos quantidade e dá um tom mais claro, tá bom? E aí não tem segredo, né? Essa massinha que eu tô usando aí é de baunilha, amanteigada. O recheio é de doce de leite com coco e ninho, tá, gente? Esses dois recheios que eu tô usando nesse bolo. E aí, gente, não tem segredo, né? Eu começo ali, como vocês viram, depositei todo o chantilly. Agora eu venho na parte de cima, faço meu alisamento logo pelo topo. Depois eu venho com essa espátula amarela e reta, tá bom? E vou alisando o bolo, mas esse bolo vai ser nessa textura dessa espátula decorativa. O nome dela é V, tá? Espátula decorativa V. Só isso que vem na espátula, então não tem dificuldade para vocês achar ela. Ela dá, gente, para você fazer o que vocês imaginar, né? Tanto um bolo feminino, como um bolo infantil, como um bolo masculino. Para qualquer tema ela fica muito bonita, tá bom? Esse bolo eu não vou deixar a minha esquina desconstruída. Elas vão ficar com a esquina bem retinha, tá, gente? Porque esse bolo, ele já tem, né, muitos detalhes muito bonitos. Então não tem necessidade de ficar com as bordinhas ali desconstruídas, até porque é um bolo de andar. E vai ficar mais bonito se ele ficar todo retinho, tá bom? E ali eu vou fazendo a limpeza, né? Depois eu vou fazer esse detalhezinho aí com a própria espátula de alisamento, como se fosse um caracolzinho mesmo, tá bom? E aí, gente, nesse momento, né, eu vi que o chantilly não ia dar para o outro bolo, que esse daí é o aro 23x10 que eu usei na parte de baixo, e vou usar o 15x10 na parte de cima. Mas vocês vão acompanhar. Primeiro eu começo, gente, confeitando todos os bolos, tá bom? E aí agora, ó, terminei de confeitar, eu já vou colocar os caninhos de estruturação. Eu não mostrei eu colocando um por um, gente, porque demora muito, o vídeo fica muito cansativo e muito longo. E aí, gente, eu vou usar uma base de uns 10 canudinhos, tá bom? Eu poderia usar menos? Sim, porque é um bolo pequeno, em cima não é tão grande. Porém, eu sou muito precavida de acontecer alguma coisa, tá? Então eu prefiro ter mais uns caninhos de estruturação. Esse aí que eu tô usando é o pega balão, tá bom? E aí eu vou cortando, né? E a medida certa ele tem que ficar assim, ó, rentinho o bolo, tá bom? Não pode ficar muito para baixo para o bolo não cair em cima do outro, e nem muito para cima para não ficar aparente o bolo, como se ele tivesse sido dividido e posto em cima, tá bom? Nesse daí, gente, vocês estão vendo que eu tô confeitando em cima da tábua. Esse é o 15x10, o mesmo recheio, tá bom? Aí parece que ele vai ficar nessa tábua, mas não, gente. Embaixo dele eu tenho, né, um isoporzinho
como eu já mostrei aí em outro bolo aí também, eu corto o isopor na mesma largura da forma, ponho embaixo, faço o meu caninho de estruturação caseiro, tá bom? Com o próprio pega-balão, eu esquento um pouquinho a parte de baixo do pega-balão, né? Do caninho, e ele espalha um pouquinho, e isso me dá estrutura suficiente para levantar o bolo, tá bom, gente? Então não tem segredo, eu já tenho outro vídeo aí como estruturar um bolo de andar. Só vocês procurar que tem essa parte bem detalhada, tá? Como esse dia foi muito corrido, eu tô tentando passar para vocês o maior de informações. Os bolos são a mesma cor, as mesmas cores, né? Até porque é um bolo de andar e que vai ser o mesmo tema, tá bom, gente? Então por isso que as cores são idênticas. Por quê? Porque esse daí vai em cima do outro bolo e a mesma decoração, a mesma espátula, só a finalização deles que vão ser diferente, tá bom? Mas aí vocês vão acompanhando. E para não deixar passar, gente, como que você faz uma estrutura bem forte? Eu uso 2 disquinhos de isopor, ou no mesmo tamanho da forma, né? Ou então eu corto, tá? Com bisturi, arredondinho mesmo, largura da forma. Não pode deixar passando, nem pode deixar muito pequeno, tá? E aí coloco meu bolo em cima, faço um furinho embaixo no isopor para passar o caninho, né, com a bordinha já espalhadinha. Depois eu vou trazer, gente, no canal como que eu faço esse guindaste caseiro, tá bom? Mas não tem segredo. E aí vocês vão ver que ele vai me facilitar. Isso aí, gente, eu ponho na geladeira um pouquinho. E olha como ele fica bom para retirar depois que ele tá com o chantilly no ponto correto, tá bom? Ele não gruda na tábua, por quê? Porque ali embaixo vocês estão vendo que dá pra ver um isopor bem fininho. Então eu coloco 2 discos de isopor, isolo com plástico filme para ele ficar mais forte. E aí coloco meu bolo em cima, passo o caninho no meio, de baixo para cima. E depois vou decorar em cima de uma tábua. Aí, como vocês viram, foi bem fácil com o guindaste colocar para cima. Não borra o bolo, não tem risco de você derrubar. Não tem risco do seu bolo despencar, que era esse no nosso maior medo. Finalizando aí já o bolo. Essa bonequinha linda aí que a gente vamos colocar, tá bom? E aí eu finalizei com glitter, né? E agora eu vou posicionar minha bonequinha. Porque, gente, essa bonequinha aí, a dona do bolo, ela não queria que essa saia aparecesse, porque eu já fiz outra, ela gostou, e é pra mesma cliente, só que pra neta dela. E aí, ela queria que eu fizesse uma sainha de forma diferente do outro bolo, porém fosse como se fosse uma sainha cheia de flores, tá? Então, do jeito que ela me pediu, eu vou fazer. Então, eu fui bater mais chantilly em 3 tons de rosa diferentes. Então, eu vou estar usando um rosinha bem clarinho, vou estar usando um rosa médio e vou estar usando um rosa mais pink. Como que eu faço isso? Eu bato chantilly na cor branca, reservo uma quantidade de chantilly clarinha, reservo reservo assim, separo, né? Uma quantidade, aí faço um rosinha bem clarinho. E aí, gente, de acordo com o que eu for precisando, eu vou colorindo com o mesmo corante, é o mesmo tom. Eu usei o pink, só que aí eu botei pequenas gotinhas, chegou nesse tom rosinha bem claro. Depois eu coloco mais algumas gotinhas e vai chegando em outro tom de rosa e assim consecutivamente, tá bom? E aí eu vou formando a minha sainha aleatoriamente, como que ela me pediu, né? Que ela falou que só queria que a sainha fosse, em vez de babado igual o outro bolo, fosse como se fosse umas rosinhas, né? Até formar toda a sainha da boneca. E agora, ó, terminei com o chantilly mais claro. Agora eu vou para um tom médio de rosa. E depois finalizo com um tom de rosa mais forte, que fica um degradê, tá? Você pode fazer o contrário, fica o seu critério. Começar com mais forte e diminuindo. Só que no meu gosto, né, eu prefiro começar com um claro e descendo para um tom mais escuro, né? Eu gosto desse degradê, claro, médio, escuro.
Porém, você também pode fazer diferente, usar outro bico de sainha com outro detalhe, fica a seu critério aí como que você vai querer esse babado, tá bom, gente? Então agora eu vou para o tom de rosa pink, que é mais escuro, tá bom? Não tem segredo para fazer esse degradê, é só você ir descendo a cor e no caso você ir fortalecendo a cor. Começa com uns pinguinhos de rosa, depois coloca mais outros pinguinhos e assim até chegar aos tons que você quer. Lógico que aí eu usei o rosa porque foi o que ela me pediu, mas você pode fazer em qualquer tom que você quiser, tá bom? Gente, eu olhei pra essa boneca, eu desejei ter uma filha, a coisa mais linda como ela. Além de eu não ter menina, né? Ter 2 rapazes, mas eu vi essa boneca e falei, ai meu Deus, eu queria que minha filha fosse assim, ó. Cheia de cachinho, com esse tom de pele, a coisa mais linda, é tão fofa, gente, que parece que a boneca é real, depois que a gente coloca essa sainha em 3D, tá bom? A gente coloca a sainha dela em 3D, ela fica mais linda ainda. Esse lacinho, gente, também em 3D da cabecinha dela. Esse topo é da papelaria Elizabeth, tá bom? E aí, ela que fez esse topo, quero agradecer aqui a ela, porque ficou muito lindo, muito real, tá bom, gente? Os cachos dela ficou parecendo que era cacho realmente de cabelo original, sabe? Parecia que, assim, na foto tá brilhando, mas ao vivo, gente, parecia que era cabelo real, de tão perfeito que ficou, minha gente. E aí, gente, eu vou finalizando ali em algum lugar que eu achei que ficou desproporcional e vou consertando, tá bom? Até eu ver que tá bom a sainha dela, tá bom? E aí, a sainha dela ficou assim, com impressão como se ela tivesse mesmo empinadinha com bumbum, né? E agora eu vou finalizar o bolo assim, ó, com uma voltinha pra dentro, outra voltinha pra fora. Esse bico que eu estou usando tanto na sainha quanto no rodapé do bolo é o bico pitanga número 22, tá bom? É uma pitanguinha número 22, tá bom? Ele também é conhecido como se fosse uma roseta, mini roseta. Ele também é conhecido como se fosse um bico mini roseta, que é o número 22 da Wilton, tá? Mas você poderia ter finalizado com pérola, também ia ficar muito lindo. Só que quando eu olhei pro bolo, eu falei, não tem que ter rosa, né, na finalização desse bolo com um tom mais forte, tanto para dar esse degradê perfeito, como na saia dela, como no lacinho do cabelo dela, tem que ter alguma coisa rosa. E foi assim, gente, que eu finalizei. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!